doutor Carlos Alberto, advogado especialista em direito eleitoral, hoje esclarecendo aqui sobre as novas regras para a campanha eleitoral de 2016. O desembargador Rogério de Oliveira estava aqui preparando uma pergunta quando nós entramos no intervalo. Não, o professor Carlos, até o doutor Carlos, né? Doutor, ontem me pararam na rua perguntando, agora o voto vai ser identificado, né? O eleitor vai ter que dizer em quem votar, em quem vai votar e ficar com um papelzinho para comprovar. É verdade isso, não? Não, não é verdade. Há na Câmara Federal, no Congresso Nacional, a proposta para que o eleitor receba um certificado de que votou, mas sem identificá-lo, inclusive a quem ele votou. Isso aí fere o princípio do sigilo. Do sigilo, sim, exatamente. E seria um retrocesso secular. Isso é... O que está se estudando na Câmara, que eu sei, é isso aí. Que haveria o voto impresso, mas seria guardado na sessão. A fim de uma possível recontagem, posteriormente e tal. Porque é impossível identificar o eleitor, seria um retrocesso. Exatamente. Excelência. Inclusive ia beneficiar os grandes corruptos, os grandes mandões das áreas, seja na área urbana, na área rural. Exatamente. Isso é inadmissível e jamais acontecerá. Quero crer. Agora, Carlos, você acha que a urna eletrônica realmente é um ganho para a democracia? Eu acredito que sim. Há muitas dúvidas quanto à probidade e tal, mas eu não acredito nisso. O TSE, inclusive, os TREs fazem, disponibilizam a hackers e tal, e eu quero crer que seja absolutamente seguro esse sistema da urna eletrônica. O doutor Rogério fez uma pergunta aqui que um eleitor passou para ele, mas a participação do eleitor nessa campanha tem sido estimulada, né? Porque o próprio cidadão é chamado a ajudar na fiscalização das campanhas. Sim. Como é que o eleitor pode contribuir com essa fiscalização? Eu sugiro que acesse o site do TSE e dos TREs, dos regionais, e lá estão disponibilizados aplicativos, inclusive para celular, e-mail para denúncia, telefone para denúncia. Qualquer irregularidade deve ser denunciado e é um papel cívico do cidadão, do eleitor, fazer isso. Fiscalizar as eleições no seu município é de suma importância. Para garantir a isonomia do pleito. Né? Uma coisa que eu acho interessante, Ciro, é que no Brasil duas coisas funcionam bem. A Receita Federal e a Justiça Eleitoral. É verdade. O resto a gente vai empurrando. E com celeridade. Exatamente, com celeridade, com exatidão, e você não tem como fugir. Se você não votar, você vai ser chamado, e se você não pagar, você vai ser chamado. Exato. Agora, o eleitor ele não deve se limitar só a votar. A participação do eleitor depois do seu candidato ser eleito é acompanhar a gestão do candidato. Como é que ele pode fazer isso? Concordo plenamente. Ele pode, inclusive, participar fisicamente das sessões. Não é na Câmara Municipal. Exatamente. Na sua Câmara Municipal, deve ser pertinho, lá no interior, então deve ser muito fácil. Cobrar do eleito, né? Cobrar, denunciar irregularidades, fazer várias câmaras do interior, parece São Paulo, no Paraná, a população se mobilizou e conseguiu diminuir o salário dos vereadores. Exatamente. Né? Isso é uma ideia, né? Diminuiu bem, parece que ficou em salário mínimo. Porque o cara não tem que viver disso. Não. Teve aqui no nosso programa, um tempo atrás, o deputado Chico Alencar, em que eu coloquei essa questão para ele. Se a política tem que ser profissão. Porque o cara não nasce político. Né? Ele se torna um político por um mandato e depois ele se profissionaliza nisso e passa a viver disso. Por vocação, por interesse ao bem comum, por vontade de ajudar. Há uns que são vocacionados e agem assim. Outros são profissionais mesmo. Quando você é político, agrega muitos interesses em volta. Né? Isso, às vezes, leva uns e outros. E até passa isso para filho e neto. É uma coisa, eu tenho que os bons podem e devem fazer. Um juiz tem um filho, advogado, vai se tornar juiz, um médico, mesma coisa. Acontece, mas são profissões. O político não é profissão, mas o filho pode ter o interesse despertado pela
boa vontade do pai, pelo exemplo do pai. Se for no bom exemplo, eu acho valoroso. É válido. Se for para seguir como aquele lado meio de quinta, né? eu prefiro A boquinha. vá procurar outro rumo. Você vê que isso é típico do latino-americano, porque você vê nos Estados Unidos e na Alemanha, o cara que vira presidente, depois dali ele vai virar ele vai dar palestra sobre a gestão dele. Ele não vai ser vereador de novo. Acabou a carreira dele. Aqui não, aqui o cara volta de novo. Volta, vai para o Senado. Agora, Não larga a boca. essa participação do cidadão na fiscalização é interessante, que houve até um caso polêmico aqui, que foi um eleitor que filmou um determinado alcaide entregando uma casa para uma senhora pobre, negra, e ele desrespeitando essa eleitora, dizendo que ali essa casa ela ia usar para fazer canguru perneta, para fazer muito sexo e tudo. Isso foi um eleitor que filmou e mandou para o TRE, que está dando repercussão aí. É mais uma dele, né? Mais uma. É importante esse tipo de fiscalização compartilhada, né? Hoje tudo é possível, né? Filmar, gravar, tudo. Está tudo à disposição do eleitor, das pessoas de bem, de quem quer que as coisas funcionem com seriedade, né? É um absurdo respeito, a gente ouvir, né? é o mínimo que se espera. Mas inclusive o cidadão diz, corta depois isso, né? Como é que pode uma coisa dessa? E esse mesmo alcaide, ele também foi multado por desvirtuar a finalidade da propaganda partidária. Agora, recentemente também. É um programa que ele fez com um táxi com uma eleitora, outro eleitor e tal. Não respeitou, o problema foi não ter respeitado os 30% do horário do programa para a divulgação da participação feminina na política. Aí, também é outro desrespeito desse... Essa questão da participação feminina, foi bom o senhor tocar. O que a lei diz? Determina só 30%? Né? As mulheres hoje são a maioria do nosso eleitorado. 51%. Né? A maioria, as mulheres são 51%, assim como os negros também são 51%. Mas as mulheres, sendo 51% do eleitorado, destinar para elas só 30%. E o partido que não cumprir essa cota, como é que é? Ele tem que cumprir. Se ele não apresentar nenhuma... A questão é a seguinte, são 70 contra 30. Tanto faz o gênero. Ou você tem 70% de mulheres e 30% de homens, ou vice-versa. Ah, pode ser vice-versa. Sim. Mas não tem nenhum partido só de mulher. Claro. Tem até o Partido da Mulher. Tem um partido aí que chama-se Partido da Mulher, só tem homem lá. O representante é um homem. Exatamente. Mas o que acontece é isso. Então, no caso do Rio de Janeiro, a coligação, o partido tem que pode apresentar até 77 candidatos. Nesse sentido, seriam 24 mulheres para 53 homens. Se a nominata não apresenta 24, apresenta menos, a proporção de homens vai ser reduzida. Vai ser reduzida, 70 e 30 tem que ser mantido. Alguém tem que pular fora. É isso que funciona. Tem que eliminar homens se não tiver 30 mulher. E é o que acontece. Bom, e a partir desse ano aí, diz que foi reduzida a metade do tempo vigente em 2012. Era 90, passou para 45 dias. Isso é bom ou é ruim? Isso, para os candidatos, dá tempo dos candidatos se apresentarem? Ou isso acaba prejudicando para o tempo de apresentação das suas propostas, da sua imagem? Eu diria que prejudica os que querem entrar na política. Os novos, né? Os novos. Aqueles que já têm tradição, eles são sempre lembrados, estão aí na mídia. É a máquina, né? São sempre lembrados. Agora, por um lado, ela reduz o gasto eleitoral, que foi uma das finalidades dessa mini-reforma. Ao mesmo tempo, o mesmo legislador que diminuiu esse período, ele também fez valer, aparecer no mundo jurídico eleitoral, o pré-candidato, a pré-campanha, que beneficiou ou propiciou que os pré-candidatos, quem é o pré-candidato? É aquele sujeito ligado a um partido político que tem a intenção de exercer o seu direito político passivo, ser votado, e a partir de determinada data, que eu creio, ela não tem um termo inicial sobre a campanha, mas eu acredito que possa ser o ano eleitoral, ele comece a divulgar as suas plataformas, as suas vontades,
Então, a partir dessa pré-campanha, compensou um pouco a limitação temporal da campanha propriamente dita, que começou no dia 16 de agosto agora, e vai até o dia 1º de outubro. Doutor Carlos, olha só, isso no final acaba no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Não é muito lento o TRE para o período de mandato daquele eleito? Porque nós temos, às vezes, decisões do TRE que são proferidas agora para caçar um prefeito que vai ter eleição agora. Já praticamente acabou. Já tem casos aí sendo julgados exatamente nessa situação. Quer dizer, não perde a finalidade. Não, né? o processo eleitoral ele é sério, mas há processos que se estendem pela própria natureza dele. Além dos recursos, começa no dia eleitoral, vai para o TRE, vai parar lá no TSE. Os TREs não são, mas quando tudo acumula no TSE, e você veja que é o Brasil inteiro, né? É uma quantidade significativa que assoberba os trabalhos do Tribunal Superior, com toda certeza. No final, eu não sei se é muito eficiente essa acaba tem o azar de ser julgado, esse vai ser punido. Agora, a massa que talvez infringir a legislação vai acabar terminando o mandato. Aí nós teríamos que fazer como se fez na questão que é criminal do segundo grau. Do segundo grau, que passou no colegiado, acabou. É uma questão também que requer muito estudo constitucional, né? Da possibilidade. Essa lei também proibiu que pessoas jurídicas contribuíssem, fizessem doações, né? Isso já é uma consequência direta dessa questão aí do mensalão, do Lava Jato, esses escândalos aí das grandes empreiteiras. A nova legislação estabelece que somente pessoas físicas doem dinheiro. Bom, nós estamos em plena crise aí, ninguém tem dinheiro para doar. Sim. E depois tem também a questão da credibilidade, né, dos candidatos. Você vai fazer uma doação para o candidato, você já vai dar o seu voto, né, já é a sua contribuição. Ainda pagar para esse candidato fazer a sua campanha eleitoral, tem entrado algum dinheiro, tem pingado algum dinheiro? Algum candidato está recebendo dinheiro? Eu acompanho em torno de 100 candidatos. Eu diria que 10 tem alguma deve ser da família, né? A família, amigos influentes, alguma pessoa. E essa doação da pessoa física tem que estar limitada a 10% dos rendimentos do ano anterior declarados à Receita Federal. Também é uma questão que se observar, que lá na frente também pode virar uma representação. Mas o doador, ele deduz isso do imposto de renda? Não. A doação fica lá mesmo. Ele vai ter que declarar depois no imposto de renda. Vai declarar. E o candidato na prestação de contas. Agora, voltando aqui... Só um segundo, para não perder o fio, doutor. A cada doação recebida, o candidato tem 72 horas para declarar no sítio do TSE. Declara que recebeu o valor e o doador. Exatamente, identificado pelo CPF. Agora, me diga uma coisa, essa dificuldade, né? O brasileiro gosta do jeitinho. O jeitinho brasileiro é conhecido e é respeitado no mundo inteiro. Até mesmo a FIFA, o Comitê Olímpico, eles chegaram aqui e entenderam que sem jeitinho não tem solução. Pois é, diante dessa penúria financeira, isso aí não vai desembocar no Caixa 2? Não vai ter gente aí recebendo dinheiro por fora, dinheiro que não vai ser declarado para poder fazer a sua campanha? Doutor Ciro, doutor Rogério, eu tenho quase certeza que isso vai ocorrer, que isso, aliás, já está ocorrendo. Aí é que é importante ver a participação do eleitor, do cidadão nesse processo. Se você verificar que há muita ostensividade, os materiais estão limitados, se você verificar que tem muita ostensividade nessa propaganda e comparar com o que aquele candidato está declarando no sítio do TSE de prestação de contas, há que ser verificado. E o Ministério, já disse, o Ministério Público e o próprio Justiça Eleitoral estão acompanhando isso de perto.
Eu tenho certeza que lá na frente nós vamos ter algumas representações nesse sentido. Agora, e essa questão, quem está com a máquina na mão? Quem está com a máquina na mão está com a vantagem e usa essa vantagem eleitoralmente, seja estimulando os servidores, seja dando aumento. Como houve, né? Como houve aqui no Estado. Seja dando aumento aos servidores, algumas vantagens aos servidores, fazendo inaugurações, trocando casas na periferia. É comum, todos os administradores, é comum deixar para fazer. O primeiro ano de mandato não tem nada, segundo não tem nada. Quando chega a próxima eleição, começa a inaugurar. Isto não é uso indevido da máquina, e isso tem sido fiscalizado pelo Ministério Público, pelo Judiciário? Tem, sim, senhor. Tem chegado várias representações já nesse ano eleitoral. Agora, não sendo candidato à reeleição, o alcaide tem essa possibilidade, pode fazê-lo. Ele não pode trazer junto dessa entrega, dessas comemorações, digamos assim, o seu candidato. Não precisa. Basta ele dizer assim, eu quero que continuem essas obras. Basta dizer isso. Isso pode caracterizar. Se todo mundo sabe quem é o seu candidato. Pode caracterizar propaganda irregular, daquele modo camuflado. Sim, mas também o Ministério Público e a Justiça Federal estão atentos a isso. Me diga uma coisa, vamos voltar à mulher aí. Nós temos aí 11 candidatos. Só uma mulher, né? Parece que só a Jandira, né? Os outros, ou tem mais alguém? Tem outro partido, tem uma mulher. Partido da mulher? Partido Novo. Então são 2 mulheres e 11 candidatos. Vice-prefeito parece que nós temos mais. Nós temos a Cidinha, temos a Aspásia, e temos também a do Freixo, também que esteve aqui conosco, uma professora, não lembro o nome dela agora. Então são 3 mulheres, né? Vice-prefeito, quer dizer, mulher continua na posição secundária. No executivo, sim. Não há. A última experiência não foi muito boa, não, né? Eu diria provocando aqui você. Eu entendi. Muito boa, né? Volta, querido. Até no tribunal. No tribunal tem. Não, e aqui também no Rio, a experiência que nós tivemos de mulher aqui no Rio também não foi Dona Benedita. Elas estão devendo isso para a Dona Rosinha, né? As mulheres. Agora, essa questão de prestação de contas, o senhor falou já que é rigorosa, tem que ser diária, né? Tem que fazer essa prestação de contas diária. Até 72 horas do recebido. Entrou na conta corrente bancária, aquela aberta com o CNPJ. O candidato tem uma conta no TRE. Ele tem uma conta que fica lá o site do TSE, onde ele vai declarar o quanto recebeu, o que entrou na conta. E o prazo para isso são 72 horas, sob pena de lá na frente ser rejeitada as contas do candidato. Quer dizer, tanto sistema de controle, né, que a gente vê, eu até lembro o seguinte, institucionalmente tem. Agora você vê, inclusive o candidato ele tem que apresentar a sua declaração de rendas. Sim. O seu imposto de renda. E tem um candidato. E declaração de bens também. De bens, que apresentou, por exemplo, R$5.000. Sim. Não, 5 mil. Não é crível isso. Não é razoável que seja. Não, R$5.000 é o saldo na conta dele. Ele tem o salário de bens. Eu tem que apresentar a declaração de bens dele. O que ele tem disponível de bem. Aí botou R$5.000. Por exemplo, né? Porque isso é muito fácil você, como o cara entra, como o cara sai. Mas esse cara, não vamos dizer o nome dele, ele gasta muito, ele não sabe administrar. Ou não tem nada, Na verdade, esse cidadão, eu conheço algumas características dele, ele cumpre rigorosamente a lei. Ele tem vários casamentos. Então ele partilha toda a sua renda com as ex-mulheres e filhos que tem aí. Então ele é um camarada absolutamente democrata. Sim. Porque divisão social. Quase todos eles são assim, né? Mas olha aqui, como é que entra na campanha eleitoral a contribuição do fundo partidário? O candidato pode pegar dinheiro do fundo partidário para fazer sua campanha? Pode se for foi aumentado para 800 milhões. Uma barbaridade. Isso é uma coisa que tem que ser revista urgentemente. Os partidos têm que aprender a financiar a si próprios. Exatamente.
Agora, também com a limitação, mas nesse caso, da doação para fundo partidário, ou ao partido político exatamente, a empresa ainda pode fazer. Ainda pode fazer. Pode fazer fora de período, desse período não, ao candidato não. Agora, não faz ao candidato, o fundo partidário faz ao partido, o partido repassa. Antes da eleição. Antes da eleição. O período eleitoral, agora registrado as candidaturas, o partido que tiver algum fundo partidário, ele pode repassar para os candidatos que desejar. Só para esclarecer, o fundo partidário ele é tirado dos impostos, né? Dos impostos, exatamente. A União de multas eleitorais. Sim, mas o grosso, a União retira do orçamento uma baba de dinheiro para entregar. Exatamente. Nosso dinheiro. Exatamente. Diga uma coisa, o senhor como advogado tem aí os seus clientes, quais são as causas mais constantes que o advogado é chamado a intervir, a orientar? Né? Quais são as causas, quais são as dúvidas mais comuns que têm os candidatos? Os candidatos têm dúvidas sobre a propaganda em si, essa mudança toda. Mas... E o senhor é chamado preventivamente ou só quando a coisa já aconteceu? Eu fiz questão de ser preventivo. Antes do registro de candidaturas, depois do período de filiação partidária, eu reuni aproximadamente 100 pré-candidatos e expliquei a eles a legislação, pré-campanha e a campanha eleitoral. E eu até agora não tenho nenhuma representação, embora eu já veja, lá no TRE já estão chegando recursos sobre propaganda irregular. Várias, não são poucas não, já de agora. Mas dos seus clientes? Até agora nenhum. Então, por favor, passe aí o seu telefone, e-mail, para que os pobres coitados possam se socorrer. Eu sou sócio do escritório com dois grandes amigos, Dr. Rogério Chirago e Dr. Gilberto Cardoso, aqui na Rua Uruguaiana, número 13, sala 503. Nosso telefone é 3179-1725. Nosso e-mail é vou começar de novo, scd.advogados@gmail.com. Então, doutor Carlos Alberto, a salvação do candidato. Esse é o slogan dele. Legal. Eu procuro e eu exijo disso desse candidato. Eu exijo. O eleitor é livre e não pode deixar-se levar por qualquer tipo de influência. Eleitor, seu voto é a sua arma. Sua arma de democracia. Mas o mais importante é acompanhar depois. Não basta votar. Não basta votar, tem que acompanhar, né? Muito bem. Mas, doutor Carlos Alberto, e lá no TRE... Uma pergunta aqui, o senhor acha que vai ter muita renovação nas câmaras? Boa pergunta. Ouve-se dizer... fica difícil falar isso, por causa justamente do financiamento de campanha. Eu creio que aquele que já tem evidência, já tem mandato, ele larga numa vantagem tremenda. Por isso que a questão da reeleição, como é que o novo vai andar? A reeleição é complicada. Muito difícil. Porque desiguala a campanha. Mas disse aí que será em torno de 40%, 35%, 40%. Vamos acompanhar a renovação. Eu acho também. E que não foge muito do que tem sido ultimamente. Vamos torcer para que seja maior, né? Porque... Vamos torcer para que tenham homens bons, sinceros, mulheres boas, pessoas de bem, né? Bem comum, não de bem. Essa aqui é de bem, exatamente. Importante. Muito boas as explicações. Doutor Carlos Alberto, foi uma alegria muito grande, mas eu queria que o senhor fizesse aí na sua fala final alguns aconselhamentos. Exato. Não só para os candidatos, mas também para os eleitores, como eles devem se posicionar. Um posicionamento, digamos assim, em tese, sob o ponto de vista de exercício da cidadania, sob o ponto de vista da valorização do voto. O senhor, como tem toda essa experiência na área eleitoral, gostaria do seu pronunciamento para que os nossos ouvintes seguissem aí e fizessem uma eleição visando o melhor para essa cidade do Rio de Janeiro, que precisa ser compartilhada com os eleitores. Os eleitores, como disse aqui o desembargador
Rogério de Oliveira, não basta votar, ele tem que compartilhar, ele tem que levar suas propostas, ele tem que cobrar dos seus candidatos que cumpram os seus compromissos, que sejam coerentes, e também ajudar os seus candidatos a elaborar uma proposta política para a melhoria da cidade. Né? Eu escrevi um artigo recentemente cujo título é justamente esse, Cidade Compartilhada. Todos tenhamos a obrigação, dever legal de exercer a cidadania através do voto e através de uma coparticipação na gestão. Bom, eu diria a esse cidadão eleitor que, antes de mais nada, acompanhasse o cumprimento das leis do candidato. Se o candidato não cumpre a lei nesse momento, dificilmente ele vai cumpri-la com o mandato na mão. Com o mandato na mão, então, vai ficar muito fácil para ele, né? Outra coisa é estudar bem, verificar quem é a pessoa, qual é a sua origem, a sua estrutura pessoal, familiar ou pessoal, mesmo o cara sozinho pode ser uma pessoa maravilhosa e tal. Ver bem em quem você está votando e faça a escolha depois. Selecione alguns, veja o que ele oferece, o partido que ele vem, qual é a intenção desse partido, qual é a origem dele, o que esse partido já fez. Verifique essas questões e decida pelo melhor, aquele que você crê que dará uma contribuição boa para a cidade, para a população da cidade. Essa é que é a intenção. A eleição é feita para isso, para que se escolha dentre aqueles os melhores que possam vir a serviço da população. E não os mais bonitinhos, né? Pois é. Às vezes os bonitinhos são horrorosos. Doutor Carlos Alberto, muito obrigado. O senhor se dispôs a vir aqui ao nosso programa Encontro com a Justiça, bastante esclarecedora a sua entrevista. E então, nossos eleitores, nossos candidatos já estão preparados aí em outubro. Qual é o dia? 2 de outubro, né? Dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro, tudo por uma cidade mais maravilhosa, mais justa, mais democrática, mais humana. É o que queremos. Muito bom. Deixa eu levar A Rádio Manchete Online apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.